E aí pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, dando sequência na série de perspectiva, a perspectiva aérea. A perspectiva onde você vai usar 3 pontos de fuga para fazer um objeto. Então, perspectiva aérea, na maioria dos casos você vai ter a linha do horizonte, que eu vou explicar em outros vídeos ainda, né? Como eu já falei centenas de vezes, eu vou explicar em outros vídeos o que é. E assim, a perspectiva aérea, para ela não dar distorção, normalmente é bom, é melhor, né? Porque no papel funciona se você não seguir essa regra que eu vou passar agora, de fazer sempre a cena para baixo da linha do horizonte, se ela for uma visão de cima para baixo, né? Ou fazer ela, se for uma visão de baixo para cima, se estiver fazendo o personagem olhando para cima, você fazer a linha do horizonte abaixo do que está aparecendo na cena. Eu já vou explicar melhor sobre isso. Porque se você puxa, tipo assim, eu vou fazer um prédio aqui, eu vou jogar um ponto de fuga aqui, ó. Eu vou fazer um prédio não, vou fazer um cubo, um retângulo, sei lá. E aqui assim. Agora eu vou usar 3 pontos de fuga, ou seja, um ponto de fuga para a linha Y, que é esse aqui, um ponto de fuga para a linha X, que provavelmente vai ser esse aqui, e um ponto de fuga para a linha Z, certo? Que vai ser esse aqui, linha Z. Eu não tenho mais nenhuma referência de 0 ou 90 graus, igual eu tinha na perspectiva oblíqua ainda, né? E na perspectiva paralela eu tinha lá 0 e 90 graus como referência. Então, em teoria, essa perspectiva aqui seria a mais complicada, né? Mas não é nada assim que vem assustar e tal. Mas é uma perspectiva que dá resultados assim mais impressionantes, assim, depois de pronto, assim, é uma coisa que chama mais atenção do que as demais perspectivas, assim. O impacto visual dos resultados com essa perspectiva são melhores, assim, né? Então sempre que você quiser fazer uma cena assim mais dramática, principalmente para quem trabalha com quadrinhos, né, usar a perspectiva aérea é uma boa opção já para você já dar um impacto maior na tua cena. Então agora eu não vou poder puxar nenhuma linha mais com base nos 90 graus e 0 graus. Então eu já vou começar puxando a primeira linha, a linha Y, aqui em direção ao ponto de fuga. Eu vou fazer aqui também já a linha X indo em direção ao ponto de fuga. Vou fazer aqui a outra linha X fechando aqui e a outra linha Y indo em direção ao ponto de fuga também, certo? Agora que eu vou fazer essa aqui seria a face direcionada para X, né? A face XY, digamos assim. E agora a face ZY. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Opa, tremi um pouquinho. Lembrando que faço esse exercício com régua, né? Eu tô fazendo sem régua por vagabundo mesmo. Mas é tipo a questão assim que no vídeo vai bem mais rápido se eu fizer sem régua, né? Então é uma questão assim de... O que importa é vocês entenderem como que a perspectiva funciona. Quando eu for fazer vídeos práticos dela, colocando a perspectiva na prática, dizendo cenários, aí eu vou ter que fazer vídeo narrado, né? Eu não vou poder fazer ao vivo o negócio, porque é muito demorado, tipo... Enfim, infelizmente é impossível, né? Tipo, os vídeos vão ficar com, sei lá, 1 hora, 2 horas e ficaria muito... muitas áreas assim mortas no vídeo, né? Eu simplesmente desenhando sem ter o que falar, porque não ia ter haja conteúdo para explicar dentro de 1 hora o mesmo assunto, né? Aí eu vou usar a régua bonitinha e vou acelerar alguns processos do vídeo, mas por enquanto vamos fazer assim mesmo. Então a ZY, a face ZY e aqui a face ZX, digamos assim, certo? Então basicamente o funcionamento dessa perspectiva é essa.
você vai ter um ponto de fuga para as linhas em Y, né? Você vai ter um ponto de fuga para as linhas em X e você vai ter um ponto de fuga para as linhas em Z. Por que você vai usar essa perspectiva aqui? Voltando àquilo que eu comentei sobre a cena, sobre você utilizar... quer ver? Eu vou pegar uma outra folha aqui. Você utilizar sempre a linha do horizonte acima da cena que aparece para não dar distorção. Porque é assim, ó, para você entender melhor. Você está fazendo um quadrinho ou uma pin-up, alguma coisa lá, um desenho. E digamos que tua folha é isso aqui, ó. Certo? Aqui dentro vai ter que estar a tua cena. Se você coloca a linha do horizonte aqui, você vai ter os elementos que vão estar embaixo. Digamos que os pontos de fuga podem estar para fora da folha, mas tem coisa para cima. Essa distorção aqui passando para cima da linha do horizonte que é o que não vai ficar muito bacana, assim, pelo menos do meu ponto de vista, porque sempre da linha do horizonte para baixo as coisas tendem a diminuir. Da linha do horizonte para cima também as coisas tendem a diminuir porque elas estão se afastando do nosso ponto de vista, né? Aqui a linha do horizonte representa o olho da pessoa, a câmera, o ponto de vista de quem está observando, né? A altura que ela está em relação ao que está sendo observado. Então, teoricamente, quando a pessoa olha para cima, né, as coisas que estão da linha do horizonte para cima teriam que diminuir também. Então ia ter que ter um ponto de fuga lá em cima, digamos, né, lá em cima, para mim fazer essa distorção aqui. Só que na cena não vai ficar legal eu colocar essa, tipo, eu estou desenhando um prédio e chega nessa parte do prédio e dá uma quebra aqui para ir para o topo do prédio, certo? Não fica bom, tipo, é impossível fazer isso aqui. Você teria que, para dar esse efeito, como a nossa visão ela não depende totalmente dos pontos de fuga, né? Você teria que fazer o prédio vindo lá embaixo, lá assim. Aí quando ele chega na linha do horizonte ele faz isso aqui. E quando ele começa a subir, tipo, a linha do horizonte está aqui, né? Quando ele começa a subir você veria ele lá em cima. Aí teoricamente ficaria mais correto. Então é muita complicação assim para você querer colocar nas regras, né? Mas é só uma dica, um ponto de vista meu, assim, tipo, eu não gosto de fazer cenas assim com visão aérea, aonde a linha do horizonte está dentro da cena. Então o que seria mais correto fazer? Você está fazendo uma cena, tua folha está aqui, você coloca a linha do horizonte, digamos a folha ou o quadrinho que você está desenhando, né? Você fez o quadrinho, vai ter esse formato aqui, lá numa história em quadrinho ou no mangá, sei lá. Você coloca a linha do horizonte no máximo aqui, ó, ou mais longe, né? Mais alto, mas nunca dentro da cena. É uma coisa assim que eu acho que funciona melhor. Mais uma vez, a dica que fica, se você não quer tanta distorção na imagem, é você fazer os pontos de fuga mais longe, né? Eu já vou mostrar um exemplo disso, mas tipo aqui, ó, daí você coloca os pontos de fuga fora da cena, né? E desenha lá o que você estiver desenhando lá, né? Seja um prédio, seja o que for que estiver desenhando. Certo? Aí todas as linhas aqui você vai puxar com esse ponto de fuga aqui, todas as linhas que estão indo para lá você vai para aquele ponto de fuga, todas as linhas que descerem você vai para aquele ponto de fuga aqui. Aqui em cima também se tiver alguma coisa você vai puxar para lá, se tiver uma coisa virada para lá você vai puxar para lá. Basicamente seria isso, o funcionamento dessa perspectiva aérea, né? Agora sim, vou pegar uma outra folha aqui. Com relação à distorção, eu vou fazer um exemplo aqui bem exagerado. Ó, eu vou colocar aqui 3 pontos de fuga. Vou fazer a linha do horizonte aqui só para bem próximos um do outro. Ó. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar tipo um quadrado aqui. Opa, puxar mais perto. Só para você ver o quanto que vai distorcer.
Deixa eu apagar ali o esboço, deixar só o cubo. Olha, ele distorce bastante, ó, quando tá, os pontos de fuga estão um próximo do outro. Aí você quer diminuir esse efeito, você não quer uma cena tão dinâmica assim, ou tão distorcida. Porque imagine aqui, ó, você não pode passar também tua cena para fora dos pontos de fuga, porque senão esse ponto de fuga aqui vai começar a abrir e não vai ficar legal. Então, limite a tua cena sempre abaixo da linha do horizonte e dentro dos limites do ponto de fuga. É uma dica assim que na prática é possível fazer os elementos assim, né, fora do ponto de fuga, mas a distorção é descomunal, é irrealista, é uma distorção que não existe na vida real, assim, é uma distorção muito errada, assim, então não vai ficar bom, você vai perder tempo fazendo tua cena assim. Então sempre coloca os pontos de fuga no máximo, o mais próximos, assim, tipo o limite de proximidade que você tem seria as margens da folha, né, no caso da perspectiva aérea, e sempre a linha do horizonte acima. Então nunca puxe os pontos de fuga dentro da imagem, porque você vai precisar abrir as linhas, e isso aqui, ó, não tem como desenhar tipo assim, ó, vou tentar fazer um cubo aqui fora. Ó, meus pontos de fuga continuam ali, né, os pontos de fuga estão aqui, ponto de fuga aqui, ponto de fuga aqui, beleza? Eu vou fazer agora um cubo aqui para fora do limite desse ponto de fuga aqui, ó. Vou puxar a linha Y aqui, aqui e aqui. Aqui acho que nem ia aparecer. Mas tipo assim, ó. Como que eu vou acertar isso aqui, entendeu? Aqui já está fora da regra, porque esse ponto de fuga aqui, ele serve para fazer essa face. E aqui eu já estou desenhando essa face aqui, ó. E como que eu vou puxar essas linhas aqui agora? Ó, isso aqui, em vez de estar fechando, ele vai estar abrindo. Então é impossível, tipo, não funciona na prática. Ó, como é que eu vou puxar isso aqui, entendeu? Ele vai ficar abrindo ao invés de ficar fechando como deveria ficar dentro da regra ali. Então fica tudo distorcido. Olha o formato que fica o cubo, né? Se você apagar as linhas. Então não funciona, não é legal. Eu não recomendo. Se você quiser fazer, aí é uma questão de opinião pessoal, né? Se alguém gosta de usar isso aí, mas eu acho que não funciona. Como dá pra você usar, mas fica uma porcaria. Outra coisa aqui, eu vou fazer agora um exemplo com os pontos de fuga mais longe, né? Seria basicamente isso aqui, ó. Nem precisa fazer. Esse exemplo aqui, os pontos de fuga estão mais longe, o objeto já fica mais bonitinho, né? Fica mais um formato assim um pouco mais real. Então, quanto mais longe você afastar os pontos de fuga, menos distorção ele vai ter. Então depende da cena que você estiver fazendo, depende da necessidade, da dinâmica que você vai ter que usar, né, no seu trabalho aí. Porque normalmente uma cena, se estiver fazendo uma cena com prédios, né, você vai ter que usar mais de um prédio, obviamente. Então, quanto mais vai se aproximando disso aqui, ó, que aqui tem uma linha reta que você pode traçar entre um ponto de fuga e outro, ó. Vai formar tipo um triângulo, né? Quanto mais as linhas se aproximam dessa margem aqui, ó, pior o efeito da distorção. Então, teoricamente, é melhor você construir tua cena dentro dessa zona aqui, ó. Certo? Então, ó, se eu vou puxar um prédio aqui, eu vou puxar ele nesse sentido aqui, as linhas Y. Aqui, vou fazer um prédio do mesmo tamanho desse aqui mesmo, só para essa parte aqui vai para lá, essa aqui vai para cá. Tá.
Ó, e ficaria aqui o outro prédio aqui. Ainda também não dá muita distorção, né? Conforme eu for, tipo, se eu quiser aproximar, vou puxar mais um prédio aqui, ó. Ó, cheguei nesse limite aqui. Já essa lateral aqui, a face que seria XY, ela já não vai aparecer mais, certo? Ele vai ficar praticamente uma perspectiva oblíqua quase aqui. Aí aqui eu vou puxar ele para baixo. E aqui eu transfiro para cá. Já vou passar a borracha e dar uma apagada aqui só para mostrar para vocês. Então até aqui ainda funciona, beleza? Então procure utilizar, ó, lá para trás eu posso colocar mais coisa, ó. Até lá próximo do ponto de fuga. Aqui também eu poderia colocar mais prédios, né? Vindo para cá. Então ainda é uma perspectiva que fica legal, não dá tanta distorção assim. Fica uma coisa interessante. Ó, poderia puxar mais um prédio para cá. Vamos encostar ele aqui nesse limite aqui, ó. Até encostar aqui ainda vai ficar legal. Então o que ficaria disso aqui? Se fosse para passar a borracha em tudo aqui, ó. Observe bem como é que tá, que eu vou passar a borracha agora. Na hora de finalizar, você vai obviamente finalizar só os elementos que tem que ficar, né? As linhas vão sumir. Até é interessante você puxar essas linhas aqui fraquinho, né? Senão vai ficar marcando o papel. Vai ficar só isso aqui, ó. Aqui. E aparecer isso aqui. Aqui também, aparecer aqui. Aqui. Aparecer isso aqui também. Tá, beleza. Então dentro desses limites aqui, ó, dentro desse triângulo aqui, seria a melhor área de trabalho dentro da perspectiva aérea, certo? Se você começar a se estender para fora dessa área aqui, ó, qualquer uma dessas áreas aqui, ele não vai ficar legal. Então por isso sempre procure trabalhar a tua cena dentro desses limites aqui, ó, certo? Fica mais interessante. Foca a cena ali, deixa os pontos de fuga para fora e vai ficar bem mais... O visual da cena vai ficar bem melhor, né? Não vai dar aquela distorção muito louca assim, né? E aqui para você transformar isso aqui numa cena de quadrinhos, alguma coisa assim, né? É só você colocar o personagem ali pulando aqui, né, no ar e tal. Põe lá o Homem-Aranha. Sei lá. E já vai ficar uma cena de quadrinhos, né? Ele soltando a teia lá e... Beleza. Obviamente que ele estaria mais alto que os prédios aqui, né? Mas é só uma situação hipotética. Então é isso, pessoal. Procure estudar essa perspectiva aérea aí. Creio daqui a alguns vídeos aí, alguns tutoriais, eu vou começar a trabalhar ela na prática. Eu vou também ter que explicar o que melhor a respeito da linha do horizonte, né? Como você aplicar ela nas suas cenas aí. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas você já tem os 3 exemplos de perspectivas principais, né? São as mais, tipo... Acho que seriam os únicos exemplos, assim, digamos. O resto é tudo variações dessas 3 aí, né? Aplicações diferentes delas. Junção de 2 exemplos desse tipo de perspectiva por causa de objetos que estão em outros ângulos, né? Então, estude essas 3, procure entender bem essas 3 perspectivas que estão na lista de reprodução, perspectiva aí no canal, perspectiva geral, né? Para você conseguir entender do que se trata o assunto, e na hora que eu for fazer os vídeos práticos mostrando como utilizá-las, você já vai estar por dentro do assunto e saber do que eu estou falando. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no canal, ajude a compartilhar, divulgar, né? Para o projeto se seguir aí por um longo prazo e eu poder ter tempo de trabalhar tudo que vocês precisam aí nesse canal, né?
Quem se beneficia disso sou eu, porque eu tenho um trabalho, obviamente, e vocês que vão ter matéria para estudar aí por um longo prazo. Então, agradeço muito o apoio que vocês já têm dado. Se inscrevam no grupo que está na descrição do vídeo do Facebook para postar os seus estudos lá, né, para eu poder acompanhar e pelo menos dar um joinha para os desenhos de vocês. Valeu, pessoal, um abraço, bons estudos, falou!